Puxa vida, por onde eu começo? É tanta coisa que a gente vive, né? E hoje, com 67 anos nas costas, dá pra dizer que já vi de tudo um pouco. Meu nome é Marta. E, olha, não sou de ficar de choro, mas tem coisa que a gente precisa colocar pra fora. A vida da gente é feita de escolhas e, às vezes, de consequências. E a minha história, a minha, é um emaranhado de amor, sacrifício e, no fim, um bocado de coragem. Sabe, a gente nasce, cresce e acha que a vida vai ser sempre um mar de rosas, né? Mas a realidade, essa é uma caixinha de surpresas. E a minha caixinha veio cheia de espinhos, mas também com umas florzinhas no meio, para não dizer que tudo foi ruim. Minha vida sempre foi a minha filha, a Roberta. Ela é meu tudo, sempre foi. Desde que o pai dela se foi, éramos só nós duas. O mundo podia desabar, mas a gente se tinha. Eu juro que fiz de tudo, e eu digo tudo, para dar o melhor para ela, sabe? E sempre dei. Me virei em 2, 3 empregos, virava noites em claro para dar conta das contas que não paravam de chegar. A gente se vira, né? Mãe é assim. Faz o impossível pelos filhos. Ela, por outro lado, nunca teve que se preocupar com nada. A casa, por exemplo, sempre foi nosso refúgio. Pequena, sim, mas cheia de amor, de risadas, de memórias que a gente construiu juntas. As paredes guardam mais segredos do que eu posso contar. Cada mancha, cada arranhão, uma história. Era ali que a gente se sentia segura, protegida do mundo lá fora. Eu achava que, por ter dado tanto, por ter me doado por completo, a gente teria uma ligação inquebrável. Que o amor de mãe e filha seria uma ponte que nada derrubaria. Que ingênua eu era, viu? Eu vivia por ela, respirava por ela, e cada centavo que entrava na minha mão era pensando no futuro dela. Eu me lembro de cada sacrifício, de cada desejo meu que ficou para trás para que ela tivesse o que precisava, e até o que não precisava. Eu via nela a continuidade da minha vida, o meu legado. A gente projeta tanta coisa nos filhos, né? Espera que eles sejam a nossa melhor versão, que voem mais alto, que não cometam os mesmos erros. E eu me entreguei a essa esperança de corpo e alma. Aí, a Roberta cresceu, virou uma moça linda, inteligente. E, como toda moça, conheceu um rapaz. O nome dele era Tiago. Um rapaz, a princípio, parecia bom. Trabalhador, educado, com um sorriso que parecia honesto e um jeito de falar que me convenceu. Fiquei feliz, viu? Sempre quis ver minha filha feliz, com uma família, com um companheiro para a vida. Eles se casaram e, claro, foram morar comigo. Para mim, estava tudo bem. A casa é grande o suficiente, e eu gostava da companhia. Achava que seria bom ter mais gente, mais vida dentro de casa. Mas aí que a coisa começou a mudar, devagarinho, como uma maré que sobe sem a gente perceber, e quando a gente vê, já está com a água no pescoço. Sabe, a Roberta nunca foi de ajudar muito em casa. Mãe, você faz tão bem, ela dizia com aquela voz doce que me derretia, me fazia esquecer o cansaço. E eu, boba que sou, fazia mesmo. Lavava, passava, cozinhava. A gente se acostuma com o que os filhos fazem, com o que eles nos pedem e com o que eles não fazem. É um ciclo, quase um vício, essa coisa de querer agradar, de querer facilitar a vida deles. Mas o que mais me doía, e me doía de verdade, era ver que ela não se preocupava com as contas. As despesas da casa sempre foram minhas. Água, luz, internet, o supermercado, o gás, tudo saía do meu bolso de aposentada. E quando eu falava, era sempre uma desculpa esfarrapada. Mãe, depois eu ajudo, agora tô sem grana. E assim a vida ia, com eu carregando peso e ela, leve, flutuando pela vida, sem amarras, sem preocupações. Eu me sentia como um poço de onde ela tirava água sem se preocupar se ele um dia secaria, se as minhas forças um dia iriam acabar. E os meus cartões de crédito? Esses, então, viraram a farra dela. Roupas de marca que ela nem precisava, jantares caros em restaurantes chiques, presentes pro Tiago que eu nem sabia o que era, tudo passava no meu cartão. Eu via as faturas, via que era coisa desnecessária,
Via que eu estava me afundando em dívidas por causa dela, mas o que podia fazer? Ela é minha filha. Meu coração de mãe sempre amolecia. Achava que era só uma fase, que ela iria amadurecer, que um dia ela veria o peso que eu carregava e me ajudaria. Que boba eu fui! Eu me afundava cada vez mais, e ela nem percebia, ou pior, fingia não perceber. Um dia, a Roberta chegou com uma conversa que me pegou de surpresa. Ela parecia séria, o que já era raro. Sentou na minha frente, com o Tiago ao lado, e a voz dela estava estranha, meio hesitante. Mãe, Tiago e eu conversamos, e achamos que o melhor para você seria ir para um lugar onde tivesse mais companhia, mais cuidado. Ela me olhou com uma cara de choro, me abraçou, e disse com aquela voz que eu conhecia tão bem, que sempre me convencia: você vai amar, mãe. E a gente vai te visitar todos os dias, prometo. Aquilo me cortou o coração em 1000 pedacinhos. Eu, com a minha saúde de ferro, a minha mente afiada, sendo colocada num asilo? Me senti um estorvo, um peso, um móvel velho que precisava ser descartado. A casa, o meu lar, de repente parecia se fechar para mim. Mas ela insistiu, e com a promessa de que me visitaria, de que seria por pouco tempo, eu acabei aceitando. Me mudei para o asilo. As primeiras semanas foram duras, viu? Me sentia um peixe fora d'água, um pássaro em uma gaiola que não era sua. Olhava para as paredes brancas e sentia a falta das minhas coisas, do meu cheiro, do meu canto. Mas a promessa dela me dava esperança, me fazia acreditar que aquilo era só temporário, que logo eu voltaria para o meu lar, para os braços da minha filha. E a promessa, cadê? 6 meses se passaram. 6 longos meses. E a Roberta só veio me ver 2 vezes. 2, de verdade. A última vez foi há mais de 3 meses. No começo, eu ligava, mandava mensagem. Mãe, tô correndo. Mãe, Tiago tá com dor de cabeça. Mãe, a gente vai semana que vem. E a semana que vem nunca chegava. As desculpas foram ficando cada vez mais fracas, e as minhas ligações foram ficando cada vez mais curtas, até que pararam de vez. Eu me perguntava, todas as noites, onde estava minha filha? Onde estava aquela menina que eu criei, que eu amei tanto? A solidão era um nó na garganta, uma dor que não passava. Certo dia, uma vizinha antiga, a dona Fátima, me ligou. A gente sempre foi muito amiga, confidente. Ela me ligou, toda sem jeito, e me soltou a bomba. Marta, minha querida, preciso te contar uma coisa, mas não quero que você fique brava. Sua filha Roberta trouxe a sogra dela, a Neuza, para morar na sua casa. Aquilo me caiu como um soco no estômago. A sogra dela? Na minha casa? Na casa que eu construí com tanto sacrifício, que eu paguei cada tijolo, cada telha? A casa que era nosso lar, o meu e da minha filha? E a Neuza, que eu só conhecia por fotos, estava morando lá, na minha cama, talvez? Onde eu estava, então? Eu estava largada aqui, sozinha, esquecida, enquanto a casa estava sendo ocupada por uma estranha, alguém que eu nunca tinha visto na vida. A raiva, não a raiva cega, mas uma raiva fria, calculista, me deu uma energia que eu não sentia há anos, um fogo que acendeu dentro de mim. Eu sou Marta. Sou lúcida, sou forte. E não vou deixar ninguém fazer de mim um brinquedo, uma peça de xadrez que se move ao bel prazer de outra pessoa. A primeira coisa que fiz foi ligar para o banco e bloquear os cartões de crédito. Todos eles. A fatura do meu cartão que se vire sozinha agora. Senti um alívio tão grande que mal consigo descrever. Um peso, que eu carreguei por anos, finalmente saiu das minhas costas. Era como se eu estivesse respirando de novo, depois de muito tempo submersa. Aquele foi o meu primeiro passo de volta para mim mesma. Mas a vingança, se é que posso chamar assim, não parou por aí. Eu sou a dona da casa. A escritura está no meu nome. E se eles queriam a casa, que tivessem uma surpresa. Liguei para uma imobiliária, conversei com o corretor. Ele veio aqui no asilo, viu a casa, tirou fotos. Em menos de um mês, a casa estava vendida, com tudo que havia dentro, sem a Roberta saber de nada. Ela se mudou para a casa da mãe do Tiago, a tal Neuza, né? Pois então,
Agora Neuza tem motivo para morar na casa, mas a minha casa não é mais minha. A minha casa agora é de outra pessoa. E a sensação de poder, de ter as rédeas da minha vida de volta, era inebriante. Eu, que sempre fui a boba, a que não reclamava, a que aceitava tudo, tomei as rédeas da minha vida de volta. Quando o dinheiro da casa caiu na minha conta, a primeira coisa que fiz foi sair deste lugar. Eu me senti rica, não de dinheiro, mas de liberdade. Eu comecei a pesquisar na internet. Casas no interior, chácaras pequenas, terrenos com pomar. E era tão gostoso ver as fotos. Imaginava já o meu jardim, com umas roseiras, umas hortaliças. E, claro, um bom lugar para as minhas cadeiras de balanço. Porque eu não sou de ferro. Preciso do meu descanso, do meu cantinho. As funcionárias aqui do asilo, a Maria e a Lúcia, começaram a notar a minha alegria. Dona Marta, a senhora está radiante, a Maria me disse um dia. Eu, com um sorriso de orelha a orelha, só respondia: a vida tem dessas coisas, minha filha. Um dia a gente tá por baixo, no outro a gente levanta. E elas, sem entender nada, só concordavam, felizes por me verem bem. Mas a bomba ainda estava para cair na vida da Roberta. Eu sabia que a hora ia chegar. E ela chegou na forma de uma ligação. Era minha vizinha, a dona Fátima, me ligando de novo. A voz dela estava meio ofegante. Marta, a Roberta e o Tiago vieram aqui em casa, perguntando sobre a venda. Eles estão bravos, achando que alguém os enganou. Falei que não sabia de nada, mas... Eu agradeci a dona Fátima e desliguei. Meu coração estava acelerado, batendo forte no peito. Finalmente, eles souberam. A casa já não era mais deles. E o melhor de tudo, eles não tinham a menor ideia de quem tinha vendido. Eles estavam perdidos, sem saber o que fazer. E a sensação de justiça, de vingança, era tão forte que eu tive que me segurar para não dar um grito de felicidade, para não explodir em risos. Depois, recebi uma mensagem da Roberta. Mãe, o que está acontecendo? A gente recebeu uma notificação de despejo. Eu não respondi. A outra mensagem veio logo em seguida. Mãe, por favor, me responde. Onde você está? A gente precisa de você. Eu só lia e ficava em silêncio. Sabe, eu esperei 6 meses por uma visita, por um telefonema, por uma preocupação. E só agora que o dinheiro parou de entrar, só agora que a casa não era mais dela, é que ela se lembrou que tinha mãe. O meu coração doía, mas não de tristeza. Doía de um tipo de decepção que a gente só sente com quem a gente ama de verdade. Era dor de ver a realidade nua e crua, sem véus. Eu não sou de guardar rancor, mas tem coisas que a gente não esquece. E agora, com a minha casinha no interior já escolhida, já com o contrato assinado, eu me sinto uma mulher livre. Livre do peso de sustentar uma filha ingrata, livre do peso de ser invisível dentro da minha própria casa. Eu, que sempre me senti presa, agora senti as correntes se quebrando, uma por uma. A vida me deu uma rasteira, mas eu me levantei. Eu me reergui. Eu não sou a coitadinha. Não sou a velhinha indefesa. Sou a Marta. E tenho uma vida inteira pela frente. O dia da minha partida chegou. A Maria e a Lúcia, minhas amigas de coração, me ajudaram a arrumar as últimas coisas. Elas estavam tão felizes por mim, me desejando toda a sorte do mundo. A Maria me disse: Dona Marta, a senhora é uma inspiração. É a prova de que nunca é tarde para recomeçar. Eu dei um abraço apertado nela. Que doce, né? O táxi chegou. Coloquei as malas no porta-malas e olhei uma última vez para aquele lugar que, por um tempo, me pareceu ser o meu fim. Mas não era. Era apenas uma parada, uma estação para minha nova vida. Entrei no carro e olhei pela janela. E a única coisa que senti foi um alívio imenso. Eu estava indo embora. Eu estava livre. No caminho, o motorista, um senhor simpático, me perguntou: para onde a senhora vai, Dona Marta? Eu sorri. Para um lugar onde eu possa ser eu mesma, eu respondi. Ele não entendeu muito,
mas deu de ombros e continuou dirigindo. A cidade que escolhi é pequena, com pouca gente. As ruas são tranquilas, as casas têm quintais grandes. A minha, em particular, é um charme. Pequena, mas aconchegante. Tem uma varanda na frente, onde já me imagino sentada, tomando um café, vendo a vida passar. E nos fundos, um pomar com laranjeiras, limoeiros e uma horta. A casa já estava mobiliada, era só chegar e me acomodar. Era como um sonho se tornando realidade, um refúgio que eu mesma construí, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Cheguei, peguei as chaves com o vizinho, um senhor que parecia ser a gentileza em pessoa, e abri a porta. A casa tinha cheiro de madeira, de casa de vó. Eu andei por todos os cômodos, imaginando como seria minha vida ali, em cada canto, cada janela. Coloquei as minhas malas no quarto, abri a janela e respirei fundo o ar puro. Era um cheiro de recomeço, de paz. Foi nesse momento que o telefone tocou. Era a Roberta. A voz dela estava diferente, desesperada. Mãe, por favor, onde você está? A gente perdeu a casa. Eu fiquei em silêncio por um tempo, pensando em tudo. Na infância dela, nas minhas noites em claro, nas dívidas que eu paguei, na minha solidão no asilo, no amor que eu dei e na indiferença que recebi. E depois de tudo, eu disse, com a voz mais calma que pude, mas com uma firmeza que me surpreendeu: Roberta, a sua mãe não mora mais lá. Eu vendi a casa. O silêncio do outro lado da linha foi o som mais doce que eu já ouvi na vida. Era o som da verdade, finalmente dita. E ela, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, me perguntou: mas por quê, mãe? Como você fez isso? E eu, com toda a paz do mundo, respondi: minha filha, eu sou a dona da casa. E eu sou a dona da minha vida. Eu não vou mais sustentar as suas irresponsabilidades. Eu não vou mais ser invisível para você. Eu estou vivendo a minha vida, do meu jeito, no meu tempo, com a minha paz. Ela chorou, implorou, disse que me amava. As palavras dela pareciam vazias agora, sem o poder de antes. Mas era tarde demais. Eu já tinha dado todas as chances do mundo para ela. E eu, com o coração partido, sim, porque o amor de mãe nunca morre, mas com a cabeça erguida, desliguei o telefone. E foi isso. Eu estou aqui, na minha casa, com o meu dinheiro, com o meu quintal e com a minha paz. A vida me deu uma segunda chance, e eu não vou desperdiçá-la. Eu sou a Marta, e a minha história, agora sim, é toda minha. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. É um alívio enorme poder contar a minha história e sentir que tem gente me ouvindo. A vida é assim, né? Cheia de altos e baixos. O importante é a gente não desistir, levantar a cabeça e seguir em frente, mesmo quando tudo parece desabar. Se você gostou de saber um pouco da minha jornada, e se de alguma forma a minha história te inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perde as próximas histórias que ainda tenho para contar. E para não perder nenhum dos meus desabafos, ative o sininho de notificações. E se a minha coragem te tocou, por favor, deixa um like nesse vídeo. Isso me ajuda muito a saber que estou no caminho certo. A sua companhia aqui, a sua atenção, é o maior presente que vocês podem me dar. Um grande beijo e até a próxima. O silêncio que se seguiu àquela ligação não foi vazio. Era preenchido por uma quietude profunda, um tipo de calmaria que a alma ansiava há muito tempo. Não era ausência de som, mas a ausência de turbulência, de expectativa não correspondida. Era o ar puro que eu respirava, a luz do sol que entrava pela janela da minha nova casa, que agora, sim, era só minha, em todos os sentidos da palavra. Naquele instante, compreendi que a verdadeira liberdade não estava apenas na ausência de dívidas ou na posse de um imóvel, mas na capacidade de moldar os próprios dias, de decidir o que preencheria cada amanhecer e cada entardecer. Os primeiros dias foram dedicados a absorver a essência daquele novo lar. Cada canto parecia sussurrar histórias ainda não vividas. Pela manhã, o canto dos pássaros era o meu despertador, substituindo o ruído da cidade e as vozes alheias. O cheiro de terra molhada vindo do quintal, misturado ao aroma suave do café recém-passado,
criava uma sinfonia olfativa que acalmava os nervos. Era um privilégio poder sentar na varanda, sem pressa, observando o orvalho nas folhas, sem a sombra de uma preocupação iminente pairando sobre mim. A simplicidade dos gestos cotidianos ganhava um significado renovado, quase sagrado. Ademais, a redefinição de cuidado tornou-se um pilar central na minha existência. Antes, cuidava dos outros até a exaustão, negligenciando minhas próprias necessidades. Agora, a atenção se voltava para mim. Preparar uma refeição saudável, escolher as flores para plantar no jardim, ou simplesmente ler um livro sob a sombra de uma árvore, eram atos de autocuidado que eu havia esquecido. Era como se, ao longo dos tempos, eu tivesse me tornado uma figura auxiliar na minha própria vida, e finalmente reassumia o papel principal. A sensação de ter controle sobre o próprio destino, de tomar decisões que beneficiavam unicamente o meu bem-estar, era um bálsamo para a alma. Ainda mais, a perspectiva sobre os vínculos humanos se transformou. Aqueles laços que outrora pareciam indissolúveis, baseados em uma dependência unilateral, revelaram-se frágeis. Em contrapartida, novos encontros surgiam, desprovidos de cobranças ou interesses ocultos. O vizinho gentil que me ajudou com as chaves, por exemplo, trouxe uma torta de boas-vindas no dia seguinte, um gesto puro de acolhimento. Pequenas conversas na padaria local, um sorriso trocado com os feirantes, tudo isso construía uma teia de conexões genuínas, muito diferente daquelas que me sufocavam. A ausência do drama constante era, por si só, uma forma de riqueza. Consequentemente, a minha mente, antes aturdida por preocupações financeiras e emocionais, encontrava espaço para clareza. Era possível refletir sobre o passado sem o peso da mágoa, apenas com a serenidade da compreensão. Percebi que o maior presente que eu poderia ter dado à minha filha não era a facilidade material, mas o exemplo de resiliência e autovalorização. Embora o caminho tenha sido doloroso, ele me conduziu a uma maturidade que eu não sabia ser possível. Agora, a dor da decepção cedia lugar a uma estranha gratidão pelos ensinamentos que a vida, em sua crueza, me proporcionou. Por fim, a casa no interior não era apenas um refúgio físico, transformou-se em um santuário para minha alma. Cada dia era uma página em branco, esperando ser preenchida com as cores da minha escolha. Era o lugar onde eu podia ser a Marta completa, sem máscaras, sem sacrifícios impostos, apenas a Marta que se redescobria a cada pôr do sol. A vida, afinal, era uma jornada contínua de aprendizado e reconstrução, e eu estava pronta para abraçar cada novo capítulo com a sabedoria recém-adquirida. A quietude que agora permeia meus dias não é um vazio, mas sim um espaço generoso onde a vida floresce em seu próprio compasso. Cada manhã se desdobra com uma cadência diferente. O sol, ao invés de ser um lembrete do tempo que urde, torna-se um convite à contemplação. Os sons da natureza, antes abafados pela pressa urbana, revelam-se em uma sinfonia delicada. O zumbido das abelhas no orvalho, o farfalhar das folhas ao menor sopro do vento, e o canto persistente de um bem-te-vi que parece saudar a existência. Essa imersão nos ritmos naturais tem um efeito quase terapêutico, realinhando o espírito com uma serenidade que eu havia esquecido. Por último, mas não menos importante, minha bússola interna, antes ofuscada pelas expectativas alheias, agora guia minhas escolhas com clareza cristalina. A dúvida e a hesitação deram lugar a uma confiança serena. Cada decisão, seja ela grande ou pequena, nasce de um lugar de autenticidade, alinhada com meus valores mais profundos. Não há mais o medo do julgamento, apenas a certeza de que estou trilhando o caminho que ressoa com a minha verdade. É uma liberdade que transcende o físico, uma libertação do espírito que se manifesta em cada sorriso genuíno, em cada olhar tranquilo para o horizonte. Ao entrelaçar essas linhas da existência que lhes compartilhei, percebemos que a vida, em sua essência mais profunda, é um rio de contínuas transformações. Nem sempre o leito que imaginamos para ele se mantém. Por vezes, as águas encontram novos caminhos, esculpindo paisagens outrora impensáveis. O que parecia ser um fim, ou uma estação de espera, revelou-se, de fato, o ponto de virada para uma jornada de redescoberta, onde a bússola interna, por muito tempo adormecida, despertou com uma clareza surpreendente. Nessa tessitura de vivências, a libertação não se manifestou apenas na mudança de cenário físico, mas, sobretudo, na desvinculação de amarras invisíveis. A quietude que hoje me envolve não é um vazio,
mas o espaço preenchido pela ausência de pesos que, por anos, comprimiam o espírito. Essa leveza recém-adquirida permitiu que a alma respirasse sem as constrições de expectativas alheias e da culpa autoimposta. É como se um véu antigo se desprendesse, revelando a luminosidade intrínseca que sempre esteve ali, mas que jazia obscurecida por sombras longas e persistentes. Ainda mais, a redefinição de cuidado transcendeu a mera reciprocidade. Aquilo que antes era uma doação unilateral, muitas vezes exaustiva, transformou-se em um ato de reverência a si mesma. A atenção que se voltava exclusivamente para o externo agora se internaliza, cultivando um jardim interior onde a paz e a autonomia florescem. Esse novo propósito, centrado na própria essência, não é egoísmo, mas um reconhecimento fundamental de que a plenitude só pode ser verdadeiramente compartilhada quando a fonte interna está transbordante. É uma lição silenciosa sobre a importância de nutrir o próprio ser antes de tentar preencher o vazio alheio. Diante dessas revelações, o caminho à frente se descortina não como uma estrada pré-determinada, mas como um horizonte de possibilidades a serem exploradas. A voz interior, antes sussurro, agora ecoa com firmeza, guiando cada passo com uma sabedoria forjada nas provas. Cada escolha, por mais simples que pareça, é um testemunho da capacidade de agência recuperada, um lembrete constante de que o poder de reescrever a própria narrativa reside nas próprias mãos. Não há mais a passividade que se resigna ao destino imposto, mas a proatividade que o molda com intencionalidade e coragem. Vocês que me acompanharam até este ponto, talvez sintam a reverberação dessa jornada, a compreensão de que os desafios, por mais dolorosos que sejam, podem ser catalisadores para um despertar profundo. É na superação das adversidades que a verdadeira força se revela, e a vulnerabilidade se transforma em um alicerce sólido para a resiliência. A vida, com suas reviravoltas, não é apenas uma sequência de eventos, mas um convite contínuo à transformação, um processo de lapidação que revela a joia rara que cada um de nós carrega dentro de si. Essa transição da dependência para a soberania do ser não é um ponto final, mas o alvorecer de um novo ciclo. É a confirmação de que a idade não é um limite para o florescimento, mas uma lente que aprimora a visão, permitindo discernir o essencial do efêmero. A experiência acumulada, que poderia ser um fardo, converte-se em um farol, iluminando os passos futuros e oferecendo uma perspectiva única sobre a beleza e a complexidade da existência humana. À medida que nos aproximamos do desfecho dessa jornada, convido-os a contemplar o significado dessas profundas mudanças e o que elas podem representar para a própria caminhada de cada um. A verdadeira casa, aprendi, não é feita de tijolos e argamassa, mas da quietude que se encontra dentro de nós. Os anos de doação incondicional, de autoanulação em nome de um amor que se tornou unilateral, foram como um longo inverno. Mas, assim como a natureza, a alma humana também possui a capacidade de florescer novamente, mesmo após as geadas mais rigorosas. Minha casa no interior não é apenas um refúgio físico, é o espelho da minha alma pacificada, um santuário onde cada canto ecoa a liberdade e a autonomia que finalmente conquistei. É onde o ar que respiro não está carregado de expectativas alheias, mas da leveza da minha própria existência. A lição mais profunda, talvez, resida na compreensão de que o amor, em sua forma mais pura, exige também o respeito por si mesmo. Não é egoísmo virar a página quando a relação se torna um fardo, quando a doação se converte em esvaziamento. É um ato de autopreservação, um reconhecimento de que cada ser humano merece ser valorizado, visto e cuidado. A dor da decepção, por mais lancinante que tenha sido, abriu espaço para um tipo de crescimento que nenhuma bonança teria proporcionado. Ela me forçou a olhar para dentro, a encontrar a Marta que se escondeu por trás dos papéis de mãe protetora e provedora, e a resgatá-la com a gentileza e a firmeza que ela merecia. Hoje, não sou a velhinha coitadinha que foi abandonada. Sou a arquiteta da minha própria liberdade, a guardiã da minha paz. As cicatrizes, sim, elas existem, mas não são marcas de vergonha. São os mapas de uma jornada de transformação, testemunhos silenciosos de uma força que eu não sabia que possuía. Cada nova manhã é um convite para semear novas alegrias, para cultivar um jardim onde a paciência, a gratidão e a esperança florescem sem pressa. A vida, em sua sabedoria, me deu uma segunda chance, e eu a abraço com a consciência plena de que cada momento é um presente a ser vivido em sua totalidade. Esta narrativa não é um lamento, mas um eco de que a resiliência habita em cada um de nós. A capacidade de se reerguer, de redesenhar o próprio destino, não é privilégio de poucos, mas uma chama que pode ser reacendida em qualquer idade, em qualquer circunstância.
Que a minha história sirva como um lembrete de que, mesmo quando o chão parece desabar sob os pés, a força para construir um novo alicerce reside na coragem de olhar para dentro e de honrar a própria verdade. A verdadeira prática começa agora, na ousadia de cada um de vocês de questionar o que lhes pesa, de discernir o que lhes nutre e de escolher o caminho que ressoa com a melodia da própria alma. Não há receita pronta, mas a certeza de que a maior obra de arte que podemos criar é a nossa própria vida, vivida com autenticidade, propósito e, acima de tudo, com o amor próprio que se torna um farol a guiar cada passo. Que a paz que encontrei seja um convite para que cada um de vocês busque a sua própria, com a mesma determinação e a mesma fé na capacidade de renascer. Se você gostou do meu relato, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e até a próxima!